Cara, quando eu comecei a pensar nesse projeto, na verdade, foi lá na pandemia. A Covid-19, 2020, cara, isso é como se o mundo tivesse parado. Saca aqueles filmes de ficção que vem uma nave assim, que o mundo para, né? E recebe um ataque assim? A gente estava vivendo aquilo. As ruas vazias. E eu falei com o pessoal, olha, aqui na Black School ninguém vai parar de trabalhar. Ninguém vai parar de trabalhar aqui. E aí eu peguei lá Salmo 91 e falei, Senhor, o Senhor escreveu aqui, ó, 1.000 vai cair à direita, 10.000 do outro lado, à esquerda, aquela coisa toda, e a nossa tenda não seria atingida. Eu falei, então agora, Senhor, o teu justo aqui está te pedindo a confirmação dessa palavra, porque nós somos uma indústria de suplementos alimentares. E se os operários da minha fábrica, da Black School, estavam vindo aqui, eu, presidente da fábrica, CEO da companhia, tinha que ser o primeiro a estar aqui. Outra coisa que foi muito interessante, não tinha avião, não tinha ônibus. Então, se você quisesse viajar entre um estado e outro, tinha que ser de carro ou de moto. Falei, tá aí mais uma razão para mim andar de moto. Mas dessa vez, a gente pegou moto e carro juntos. Enchemos a picape de um produto que nós desenvolvemos contra a Covid-19, né, para melhorar a imunidade, um produto chamado Gluta-C19, um produto super moderno que segue o protocolo de Turim na Itália, de tratamento de várias pessoas infectadas, com um volume de sucesso enorme. A gente produziu o produto aqui no Brasil, eu enchi a picape, colocamos as motos na estrada e fomos lá para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a gente entregou esses produtos para cada um dos operacionais do BOPE. Eu disse o seguinte, tá aí, os nossos clientes, os nossos amigos, eu vou visitar de moto cada uma dessas pessoas no Brasil todo. O Brasil é um país grandioso, é do tamanho de um continente. E a Covid deixou muita gente deprimida. Muita gente que achou que a vida ia acabar. O medo da morte. Aquela mídia mostrando na televisão, aquelas pilhas de caixões, aquelas covas sendo abertas, aqueles hospitais de campanha, e as pessoas com medo de viver. Não com medo de morrer, com medo de viver. E as pessoas me perguntam, né? De onde veio essa paixão de andar de moto, né? Isso tudo começou com o namorado da minha irmã, que estava com uns 15, 16 anos de idade, e ele apareceu com uma Harley Davidson. Harley Davidson Motovi, uma marca americana que montou uma fábrica no início dos anos 70 aqui no Brasil. E eu olhei aquela moto, olhei aquele símbolo. Eu me lembro, eu tinha quase 2 anos de idade, então eu já tenho flashes bem sólidos na minha mente, que ficaram gravados, sabe? Daquelas cenas ali, ele chegando com aquela moto, aquele barulho, eu escutando de longe, aquele som do escapamento, aquele tanque da moto, aquele motor cromado, aquelas manoplas, os manetes no guidão. Aquilo parecia um cavalo de aço. Eu logo fui escalando a moto, eu fui ali, olha, e eu tenho, né, a lembrança que eu fiquei equilibrando assim, em pé na moto, eu tenho essa foto. Aquilo foi crescendo no meu coração. O nível que saltava os caminhões, né? Os super-heróis que andavam de moto, como o próprio Motoqueiro Fantasma, o Ghost Rider. Eu conheço 49 países, né? Eu já passei por 500 cidades, eu rodei de moto na Europa, rodei em várias áreas dos Estados Unidos, rodei o Brasil todo. E um dia desses eu estava rodando de moto e eu parei, estava muito calor, sentei na calçada, num posto de estrada, e do lado da minha moto tinha uma moto maior. E aquela moto maior ali, maravilhosa, eu até me lembro, a moto era uma Road King Classic. E eu ainda tenho essa moto, está guardada lá em casa, uma Shadow 600 da Honda. E eu parei do lado da Road King Harley Davidson
E de repente veio o dono, um senhor com mais de 60 anos de idade, cabelos e barba branca, com a esposa dele, os dois bem arrumados. Aí eu olhei para ele e falei, parabéns, um dia eu chego lá. Ele olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, com um sotaque bem forte em inglês, ele falou assim para mim, por que um dia? Você já chegou? Eu falei, não entendi. Ele falou, você já chegou. O que importa é o vento na cara e não a moto que você tem embaixo de você. Tudo isso foi construindo em mim esse coração de motor, né? Esse coração apaixonado pelo motor da motocicleta. E eu comecei a planejar, comecei a medir as distâncias, comecei a fazer testes e eu vi que era possível. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu vi que o roteiro tinha mais de 8.500 quilômetros e eu precisava de uma data, eu precisava de um período que eu não atrapalhasse a minha vida profissional como CEO da companhia aqui, da Black School, da GDS. Eu vou usar o mês de fevereiro de 2024. Eu vou sair no dia 3 de fevereiro e vou voltar dia 23. No dia 3 eu já tive tempo de planejar meu mês, rever o mês anterior, e no dia 23, quando eu chegar, eu ainda tenho tempo de terminar o mês dentro da fábrica. Eu pensei, como fazer para que os meus clientes possam me receber no meio do feriado, no meio de um mês que as coisas param, que a única indústria que realmente funciona é a indústria do turismo. Então, eu pensei, vamos contribuir para a indústria do turismo, mas vamos contribuir também para a indústria dos suplementos alimentares. E quando você consegue conciliar o trabalho com diversão, aí você é o cara mais feliz, é a mulher mais feliz do mundo. E eu me sinto assim, eu me sinto abençoado, me sinto feliz de poder fazer isso. Onde o símbolo tem liberdade, tem a ver com motociclismo, tem a ver com rock and roll, tem a ver com os valores, o bodybuilding, né? Então, o bodybuilding em Fórmula 1 também é um dos valores que permeiam a gente. A gente patrocina atletas Fórmula 1, né? Atletas internacionais. Temos mais de 170 atletas apoiados. Temos também as musas, né? A mulher, né? A mulher é uma criação de Deus, né? Foi tirada da nossa costela, mas a mulher é a parte perfeita do ser humano, né? Eu falei, olha, eu tenho que levar minha mulher também. Minha mulher tem que ir na garupa da moto. Como assim, mas 8.500 quilômetros vai levar a esposa na garupa? E eu comecei a fazer o roteiro e eu falei assim, cheguei para o nosso gerente nacional de vendas, o Dan, uma pessoa que eu amo ele de paixão. Falei, você vai comigo nessa. E inicialmente o roteiro, ele tinha um planejamento que a gente ia colocar as motos no caminhão e as motos iam até Manaus. A gente ia fazer um trabalho em conjunto com a Harley Davidson, fábrica, para a gente poder fazer um roteiro de visita na fábrica da Harley Davidson no Brasil. Nós temos o privilégio de sermos o único país que tem uma fábrica da Harley Davidson fora dos Estados Unidos. Então eu percebi que só esse roteiro entre Belém e Manaus, pluvial, de barco, nós íamos demorar 6 dias. 6 dias no barco. Isso ia acabar com o roteiro da viagem. Aí conversando com o pessoal, amigos meus, que têm experiência de viagem, até viagem internacional de moto, falou, olha, por que você não faz diferente? Por que você não vai subindo de São Paulo? Então você faz São Paulo, Rio de Janeiro, próxima cidade, aí vai, até chegar em Belém. E Belém do Pará, você vem descendo pelo centro do Brasil. Eu falei, tá aí. Então como é que ficou o planejamento do roteiro? O roteiro ficou saindo de São Paulo num sábado, dia 3 de fevereiro, rodando até o Rio de Janeiro, chegando lá no sábado à tarde, à noite, pousando no Rio, de sábado para domingo, no domingo de manhã, já atendendo o primeiro cliente. Depois, seguindo para Vitória, do Espírito Santo. Depois de Vitória, Porto Seguro, já no estado da Bahia.
De Porto Seguro a Salvador, Salvador a Aracaju, Aracaju, Maceió, Maceió, Recife, Recife, João Pessoa, João Pessoa, Natal, Natal, continuando subindo, nós fomos até Fortaleza, Fortaleza, continuamos avançando, chegamos no Piauí, chegamos em Teresina, Teresina, continuamos avançando, subindo pelo Brasil, já adentramos o norte e chegamos no estado do Maranhão, na cidade de São Luís do Maranhão. E de São Luís continuamos avançando e chegamos a Belém. Esse é um ponto de um capítulo à parte, porque nós escolhemos ali uma parte fluvial e fomos de ferryboat. De Belém, começamos a nossa descida, né? Planejamos ali descer e fizemos, saindo de Belém até, voltando ao estado do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. De Imperatriz, adentramos ao estado de Tocantins e fomos até Palmas. De Palmas, do Tocantins, nós continuamos descendo e chegamos em Uruaçu, uma cidade já divisa entre o estado do Tocantins e o estado do Goiás. Dali de Uruaçu, seguimos até o Distrito Federal. Chegamos em Brasília. Brasília, descendo, voltando aqui para o sudeste, chegamos em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba, Guará, interior de São Paulo já. Guará, Ribeirão Preto, São Paulo, com uma chegada espetacular na sexta-feira à noite, embaixo de chuva. Então, quando eu fiz esse roteiro, a primeira coisa que eu pensei no planejamento foi o seguinte: bom, eu vou ter que andar uma média de 500 quilômetros por dia. 500 quilômetros por dia em estrada boa, bem iluminada, bem sinalizada, bem asfaltada, recapeada. Você consegue. E aí eu comecei a olhar as estradas. Entrava na internet, através dos aplicativos, e eu ia enxergar as estradas e as notícias da estrada. Meus irmãos, as notícias depois do Nordeste, indo para o Norte, e já lá no Norte não eram nada animadoras. Trechos de estradas esburacadas, erosão que destruiu a estrada, interrompeu a estrada. Notícias sobre volume de caminhões e acidentes. Problemas com violência, com assaltos em algumas regiões. Ermas, né? Muito bicho na pista, né? Nós tínhamos esse risco dos bichos na pista. E é claro, quando a gente começa a fazer um planejamento, a parte importante do planejamento é poder elencar os riscos, né? Então, num planejamento onde você vai andar mais de 8.500 quilômetros de moto, num país com o tamanho do Brasil, né, de dimensões continentais, então você tem que elencar os riscos. Aí comecei, elencar o primeiro risco aqui, furar um pneu. Você está numa moto, fura um pneu, não dá para trocar um pneu de uma Harley Davidson Ultra Glide Limited, né, na rua, não dá, simplesmente não dá. Tem que ir para uma oficina especializada para retirar a roda, trocar o pneu. Segundo risco, você ter uma roda amassada, quebrada, por causa de um buraco. Terceiro risco, uma pane elétrica. Quarto, uma pane mecânica. Outro risco que é inexorável a quem pilota em estrada, quem dirige veículo em estrada, é um acidente automobilístico. Outro risco importante também que a gente qualificou foi o risco da segurança, falta de segurança, né? Um dos riscos que nós corríamos também era chegar com uma equipe que nós estávamos entre 14, 15, 16 pessoas,
que foi o final, né, que quando tivemos já a equipe convocada, final que foi nessa missão, era nós chegarmos num hotel e o hotel simplesmente está com overbook, não podendo nos receber. E aí, como é que faz? Você está num dos meses mais concorridos do ano, que é o carnaval, mês de carnaval, mês de fevereiro, e você simplesmente não teria hotel. Vai dormir onde? A doença, ou seja, a gente tem um problema orgânico, era um problema também que tem que ser levado em consideração, que a gente tinha também que prever o clima, né? Chuvas muito fortes, principalmente no norte do país. Mas os riscos estavam ali. Quando a gente começou a falar dos riscos, a gente falou de pneu, falou de mecânica e falou de elétrica. A primeira solução que nós tivemos foi conversar com os técnicos que são nossos amigos de Harley Davidson para verificar quais eram as peças sobressalentes que nós tínhamos que levar na viagem. Então, nós levamos uma grande quantidade de peças sobressalentes que poderiam ser utilizadas ali caso as motos apresentassem problemas, e nós fizemos também um mapeamento de oficinas autorizadas, oficinas que trabalham com Harley Davidson e oficinas de concessionárias Harley Davidson. Então, na parte de peças sobressalentes, então pneus, pastilha de freio, correia, caixa de fusível sobressalente, bateria sobressalente. Nós tínhamos tantas peças importantes ali para recursos de emergência que a gente teve que pegar, além da van que foi nos acompanhando, a nossa van da Black School, uma carretinha, uma caixa com esse material que a gente estava ali e preferia que não tivesse que usar. E também para mexer no meio da estrada, algumas ferramentas. Opa, mas peraí, se tem ferramenta e tem peça sobressalente, tem que ter alguém especializado, alguém técnico. Foi aí que eu tive a ideia de convidar um amigo meu, que foi gerente de pós-vendas Harley Davidson no Brasil, que fez curso nos Estados Unidos e no Brasil, que já andou de moto fora do Brasil, um excelente motociclista, o Ulisses Pincelli. O Marco Aurélio foi na minha casa, que é o diretor da concessionária Autostar, e juntamente com o Roldão, um amigo meu de infância, que trabalha comigo como chefe da minha segurança, e a gente sentou e começou a fazer uma lista de materiais, né? E discutir os prováveis problemas ou desafios que eu iria passar. Qual era a realidade nua e crua de uma aventura desse tamanho, de uma missão desse tamanho. À noite de sábado para domingo, quando eu estava terminando o meu relatório para poder apresentar para o grupo, falei, bom, reunimos o grupo, né? Então nós já tínhamos um técnico em Harley Davidson, técnico em mecânica e elétrica Harley Davidson, o Dan, nosso piloto também, né? Piloto de equipe, as nossas garupas, as nossas patroas, Valesca Bela e Ana Dutra ali com a gente. Chamamos também o pessoal da área comercial que iria nos acompanhar. Então nós tínhamos o Bruno, tínhamos o Joe, gerente Sudeste de São Paulo, gerente do interior de São Paulo, o Williams, o gerente Norte e Nordeste, o Alberes, gerente de vendas Centro-Oeste, o Robson. Então a área comercial também para entender ali a listagem de clientes que nós iríamos atender, que nos receberiam, né, ou em café da manhã, ou em jantar, ou até visitando in loco o próprio estabelecimento do cliente. Evidentemente, uma pessoa que sem ela não teríamos conseguido fazer a viagem, que é o motorista da van, nosso super motorista, o Marcão, também convocado para essa reunião de planejamento. E o Marcão, como ser humano, nós tínhamos também que ter um dublê, tínhamos que ter uma pessoa que, caso houvesse qualquer impedimento do Marcão, tínhamos que ter um outro motorista. E aí foi o nosso amigo Charles Bronson. Ele é aqui da nossa produtora e eu tenho assim uma paixão grande por ele, porque ele é um cara sensacional, é um cara solícito, um cara pau para toda obra. E ele não era só um dublê de motorista ali, ele também, com experiência como caminhoneiro, como motorista,
também tem experiência mecânica e elétrica. Então ele estava ali para, se qualquer coisa acontecesse, para nos ajudar. A produtora, nossa eterna Vetecine, nossa produtora House aqui. Então tínhamos lá a presença do Pablo, né, que está fazendo a edição maravilhosa desse documentário, do Marcelo, que fez a viagem junto com a gente, Marcelinho e seu projeto 60+, né, que foi alvo de muito bullying, né, durante a viagem toda, pelo nome maravilhoso desse projeto. É isso aí, o Marcelinho, que é um cara que eu amo. E ele trouxe um cara muito especial, o Filipinho. Filipinho estava jururu, nosso cameraman, operador de drone, estava jururu. Tinha uma menina que tinha terminado o relacionamento com ele, estava triste e tal. Eu olhei para ele e falei, vem cá, menino, você é jovem, tem 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra. Mais da metade é mulher. Uma não quer ficar com você e você está chateado? A gente tem que gostar de quem gosta da gente. Se ela não gosta de você, ela não é a tampa da tua panela, cara. Ela não é o sapato pro teu pé. Fez o melhor dele, que vocês estão vendo aí nas imagens. Então essa era a nossa equipe. Queria viajar conosco mais de 8.000 quilômetros. 20 dias. E eu confesso a você que quando eu estava aqui naquela reunião, na sala aqui da Black School, na sala de reuniões da Black School, a gente pôde discutir e falar um pouco sobre todos os riscos. Apresentei os riscos para todo mundo, falar um pouco sobre as estradas, onde nós passaríamos, os locais, as pessoas. E aí, de repente, o Rodan me chama do lado e fala, 01, você sentiu, né? Falei, senti, Rodan. Senti o peso da responsabilidade por causa do tamanho desse roteiro. Agora, quando você envolve e coloca a pessoa que você mais ama no mundo, que é a tua esposa, na sua garupa, coloca pessoas importantes do seu lado, como o nosso gerente nacional de vendas e a esposa dele, para caminhar de moto. Coloca numa van mais 16 pessoas técnicas e responsáveis nas suas áreas. E você pretende andar 8.500 quilômetros? É um rally. É um rally e é uma equipe, é um time. Não pode só dar certo para mim. Tem que dar certo para mim, para minha esposa, para o Dan, para a esposa dele, para o motorista da van e para todo aquele time que está lá. Então eu falei para o Rodan, senti, meu irmão, senti. Senti a responsabilidade de estar trabalhando num projeto a qual não sou só eu dessa vez. É um time, é uma tropa. É uma tropa de elite, eu sei, mas é uma tropa. Então não pode dar nada errado. A gente planeja as coisas para dar tudo certo. Erros podem acontecer, vão ocorrer, mas vai depender de como você vai lidar com eles e de que forma você está preparado para lidar com esses desafios, que vai determinar se a missão vai chegar no final com sucesso ou não. E chegou o grande dia da partida, né? Chegou o grande dia da partida. Mas essa história vai ficar para o próximo capítulo. Valeu! Black School, On the Road Brasil. Caveira!